Olá, pessoal. Então, estamos aqui de volta depois de um tempo e hoje trazendo um assunto para a gente refletir um pouco, conversar um pouquinho, que é o BIP da alma. E dentro desse assunto, a gente estava analisando um pouco as preocupações que todos estão tendo relativamente com seus amigos, familiares, dentre outras pessoas do seu convívio, no sentido de não terem o mesmo entendimento que a maioria tem. Então, acaba ficando aquela sensação de que não estão preparados ou não estão acordados, ou até usando o termo que se usa muito seguido aqui, não estão despertos ainda para as coisas que estão acontecendo no planeta. Pois bem, dentro desse contexto, desse assunto, a gente queria abrir algumas reflexões, primeiramente, para que possamos ter um entendimento um pouco mais apropriado, um pouco mais complexo, talvez, para que a nossa mente, para que o nosso ser consiga, talvez, entender um pouco como que funcionam todos esses propósitos dentro do que é tratado por cada alma, por cada ser nessa escola de aprendizado. Pois bem, vamos lá então. Quando nós vamos analisar o corpo humano aqui dentro da própria fisicalidade, então a gente estaria falando de 3D. O nosso corpo, ele é como se fosse uma máquina inteligente, onde cada órgão, onde cada célula, onde cada parte faz a sua função, trabalha de forma inteligente. É como se fosse um sistema complexo que dentro da criação, cada partezinha que compõe o nosso corpo tem uma função, tem uma tecnologia, até a gente ousaria dizer, que coloque ele num funcionamento mais adequado. Pois bem, isso faz parte da criação. A criação ela é perfeita. Como nós estamos dentro aqui da fisicalidade, nós já comentamos, abordamos algumas vezes sobre como esse processo ele envolve não só a parte física, mas envolve também todos os outros corpos sutis, pegando principalmente mental superior, mental inferior e o corpo emocional. Como que esses corpos acabam refletindo em toda a estrutura nossa física. E muitas vezes nós nos questionamos no sentido de o porquê o corpo físico apresenta falhas, anomalias, variáveis. E isso vem nesse conjunto todo. Aí a gente poderia citar doenças, dentre outras coisas que vão somatizando no ser humano aqui encarnado. A gente vê hoje um crescimento muito grande de diversos fatores, depressão, a gente vê também as doenças autoimunes, dentre diversas outras, que colocam esse funcionamento, vamos dizer assim, num estado de não normalidade. Tá? É como se nós entendêssemos que a própria máquina apresenta algumas imperfeições. Mas quando a gente consegue ter essa análise global, global quando eu digo do nosso sistema como um todo, com esses corpos sutis todos integrados, a gente consegue entender que a causa vem muitas vezes de outro lugar, apresentando o efeito aqui na fisicalidade. Pois bem, essa era a primeira reflexão para a gente entender um pouco do funcionamento da nossa estrutura como ser aqui, tá? Para fazer essas reflexões, entender de onde causa e quais são os efeitos. Para aí a gente entrar nesse tema, nesse título que era o BIP da alma, que eu quis trazer aqui para vocês. E o que seria esse BIP da alma? Todos nós, quando encarnamos aqui, e não somente nessa encarnação, buscando todas as outras também que compunham essa nossa passagem por essa escola que é o planeta Terra, elas vão nos mostrar que nem sempre
aliás, não é mostrar que nem sempre, vai nos mostrar que os planejamentos para quando nós encarnamos aqui, eles acontecem muito antes. Não é ao acaso, é que a gente tem livre-arbítrio, existem muitos textos, muito conteúdo que aborda sobre o livre-arbítrio. Porém, os propósitos maiores, as coisas às quais acordamos e os momentos que vamos vivenciar, eles estão já pré-definidos. E o porquê eu queria trazer isso, que eles já estão pré-definidos? Porque você vir para uma encarnação onde está ocorrendo a transição planetária, por si só, ela já é uma oportunidade gigante para a sua alma ascensionar. Então, esse planejamento todo, ele não é agora dessa encarnação. Ele já vem das diversas experiências que a sua alma teve em diferentes oportunidades. Então, quando você veio para esta encarnação, você já tinha um planejamento dentro desses contextos maiores elaborado, e aliás, muito bem elaborado. Então, quando nós vamos analisar toda essa movimentação que ocorre agora, onde muitas pessoas começam a entender um pouco melhor alguns movimentos, onde começam a se interiorizar, a se conhecer mais profundamente e também a ter a própria conexão interdimensional, aflorando também algumas outras coisas, como a telepatia, dentre outros, enfim. Cada um vai chegando em momentos apropriados nessa vida atual para se conectar com todas essas coisas, para ter esse discernimento, essa quebra de paradigmas e entrando, de fato, em movimentos mais conectados com a sua própria alma. E aí é que entra essa questão de que nós não devemos ficar forçando ou querendo explicar grandes coisas às pessoas que estão à nossa volta. Porque se cada um fizer uma análise em si próprio, na sua própria movimentação, como que foi para eu ter interesse nesses assuntos? Como que foi para eu também buscar mais conhecimento, buscar mais conexão, ter uma afinidade espiritual? Quando a gente fala espiritual, a gente está falando isso de forma ampla, independente de qual linha, de qual segmento a pessoa venha, porque isso pouco importa. Tá? Dentro desses planejamentos, em algum momento da sua vida, a sua alma ela acabou tocando nessa parte física, trazendo sinapses, trazendo algumas coisas que chegaram. Então, nesse momento seu, vamos chamar então assim de despertar, de buscar algo a mais, tá? Esse seria o bip da alma. A alma ela dá um bip para você, que no momento, na oportunidade correta, você vai entender, buscar, tentar se conectar com tudo isso. Então, todas essas pessoas que estão na nossa volta, elas também vão ter esses momentos. Todo o funcionamento dela, o planejamento dela como alma aqui encarnada, nessa encarnação atual, está atrelado a isso. No momento oportuno, ela vai fazer esse bip, ela vai ter esse start para ela também. E com certeza, muitas pessoas que já estão nesse movimento de se autoconhecer e de buscar tudo isso vão auxiliar essas pessoas. Então, eu sempre comento com todo mundo que as pessoas elas acabam procurando você, por você já ser um pilar que está há um pouco tempo a mais aceso para isso, para esse entendimento, para esse conhecimento. Então, não há com o que se preocupar, não há aquela coisa de a gente se culpar ou se colocar querendo enfiar isso goela abaixo nas pessoas, tá? Porque cada um vai ter o seu bip no momento certo. Isso são planejamentos. A alma ela não está aqui a passeio, a ver navios. Existe o eu superior de cada um que sabe o momento correto de jogar essas sinapses, de jogar isso, para dar aquele estalar e a pessoa ir buscar mais sobre isso. Então não se preocupem.
o que melhor se tem a fazer nesse momento é ser exemplo. Dentro do exemplo, muitas pessoas vão querer entender o que você faz. E aí sim surge uma janela, uma oportunidade para você explicar um pouquinho do que você vive, do que você sente, de como você se conecta. É esse o movimentar que vai acontecendo. Pois bem, em muitas oportunidades a gente também diz que não há mais muito tempo. E realmente não há. Não há mais muito tempo mesmo. Porém, muitas pessoas então vão se questionar. Então, essas pessoas que não estão despertas hoje, elas perderam a oportunidade? Não. E o porquê? Em diversas canalizações, diversas lives, diversos momentos, já foi explicado que existem fases, pulsos energéticos para cada movimentação. Então, todo o universo do que ocorre aqui na transição planetária, ele está em sincronia. Ele não é, como eu disse, cada um está à sua própria sorte abandonado. Não. Existem oportunidades, janelas de oportunidades, como esses pulsos, como esses flashes. Eu vou tentar dar um exemplo mais prático. Em vários momentos nós comentamos aqui sobre o desmoronar das estruturas, que muitas estruturas estariam colapsando. Então, todo mundo que já está um pouco mais desperto, vamos chamar assim, fazendo as suas movimentações, quando isso acontece, não está acontecendo nada mais do que a pessoa já sabia, já tinha o entendimento, ou seja, já está preparada para vivenciar, observar esses momentos. Porém, quando essas estruturas caem, muitas pessoas que não estão ainda, vamos dizer, nesse entendimento de si mesmos, de processo de despertar espiritual, vão começar a fazer. Então ali vai ser o bip delas. Então várias dessas movimentações também vão ser janelas de oportunidades para vários despertares, inclusive em massa. Muitos despertares em massa vão ocorrer agora, nos próximos momentos. Nós já estamos assistindo tudo isso acontecer. A única diferença é que você já está entendendo esses movimentos, você já está entendendo o que está em jogo, o que está desmoronando, o que vai permanecer aqui, o que não vai mais permanecer. E essas pessoas, elas ainda não têm esse entendimento, então elas seguem com a sua vida naquela estrutura normal, naquele paradigma dentro do qual elas foram criadas, dentro do qual elas têm isso como verdade, como sendo o que é verdade neste mundo. No momento que essas estruturas que são a verdade para ela, nesse momento, elas começam a ruir, elas vão acionar os seus bips da alma para buscarem novos paradigmas e novos entendimentos. Essas são as oportunidades da criação, ou seja, de quem comanda toda essa transição, que é o nosso Sananda. Então não se preocupem muito com isso. A preocupação, de momento, ela deve ser no seu próprio processo. É lógico que você vai poder, não que vai poder, você já está e vai continuar auxiliando muitas pessoas. Porém, sem essa preocupação que você deve despertar pessoas ou fazer esse movimento em massa na família, em outros locais. Todos vão caminhando para isso. Inclusive, a gente já explicou, tem uma live aqui no nosso canal, explicando melhor. Quem ainda não assistiu, assista, explicando o que é, na verdade, a separação do joio do trigo, que não tem nada a ver com mortes, não tem nada a ver com isso, tem a ver com oportunidades. Quem não assistiu, assista, tá? E também isso vai mostrando que esse caminhar ele é dentro do tempo de cada um. Não tem como comparar esses processos, porque cada um tem histórias, vivências anteriores diferentes. Cada alma passou por processos diferentes. Dentro disso tudo, nós comentamos também sobre essas origens estelares, sementes estelares, dentre muitos outros assuntos. Então você imagina cada experiência que cada alma carrega.
Então, isso vai vir no momento certo, no momento adequado para cada um, tá? Então, não se preocupem, cuidem dos seus processos e deixem que cada um vai receber esse próprio BIP no momento adequado. E quando vocês forem procurados para auxiliar, para esclarecer alguém referente a esse assunto, comecem pela simplicidade, não indo naqueles assuntos mais complexos, porque cada um tem uma forma também de buscar esses novos entendimentos. Você imagina, por exemplo, dentro de uma mesma família, tá? Você pega hoje, aonde talvez os avós tenham lá pelos seus 80 anos, então imagina a estrutura de verdades na qual eles foram criados. Depois você vai para a próxima geração ali na casa dos 60, é outra estrutura. Na casa dos 40, já vai cada vez ficando mais aproximada da estrutura atual, para você chegar nos jovens de hoje, onde é muito rápido toda a informação e toda a comunicação. A gente vê jovens que entram nesse despertar espiritual que rapidamente eles já captaram tudo, eles já estão buscando os entendimentos multidimensionais, muito rápido. Então, dentro disso, nós devemos também ter esse bom senso, essa compreensão que para cada um vai ser diferente. E sempre, sempre agindo pelo exemplo, porque isso gera o interesse das pessoas observarem você, das pessoas quererem entender qual é essa nova forma que você está vivendo, qual é essa nova energia que você está se conectando, e com certeza, talvez elas vão ter esse interesse de também se conectarem, de também, pelo menos, entenderem o que é tudo isso, mas no momento delas, onde o BIP da alma delas se aciona. Então, vamos ter somente esse cuidado para a gente fazer de forma totalmente natural esse transitar nosso, lembrando sempre que a luz ela avança, não existe motivo para termos medo, para termos grandes preocupações, porque tudo segue uma ordem divina, uma organização. Não fosse assim, não precisaríamos ter aqui na volta todos esses comandos, todas essas egrégoras, vamos até chamar todos esses exércitos, como, por exemplo, o exército de Mãe Maria, que o lema desse exército, dessa egrégora, é até a última alma. Ou seja, enquanto tiver uma alma com oportunidade, o trabalho não acaba. Então, ninguém está só. Nós não estamos sós, nós não estamos à deriva aqui no planeta. Fiquemos calmos, tranquilos, observando todas as movimentações que tendem a se intensificar a partir de agora. Esse vídeo ele está sendo feito hoje, no dia 7/7 de 2022. E quem está acompanhando as coisas que até já começam a chegar nas mídias, nessa data de hoje, está vendo muitas estruturas ruir e a tendência é que elas façam isso com mais velocidade agora. Então, é o momento de nós nos posicionarmos, estarmos prontos, calmos, tranquilos, com o nosso emocional preparado. Afinal, nós já estamos nesse caminhar há algum tempo e a gente já está ciente de tudo que vem por aí. E com certeza seremos pilares para muitas pessoas que agora começam esses movimentos também. Então, essa era a reflexão que eu queria trazer hoje, para que todos possam jogar em seus corações, se acalmarem também, sem se preocupar demais com tudo que acontece à sua volta, mas sim deixar que todos esses processos familiares, com amigos, com pessoas queridas, sejam também o mais leve possível. Porque, no final, a única coisa que é real é o amor. Só o amor é real. O resto está se transformando diante dos nossos olhos. Tá bem, pessoal? Então, hoje eu finalizo por aqui.
e em breve já reencontro vocês. Gratidão, namastê.